Então, Pai querido e santo, muito obrigado por cada momento dessa celebração, pelo louvor, pela adoração, pela intercessão, pela vida das nossas crianças. Em tudo te rendemos graças. Eu peço agora ao Senhor, nesse momento, que nos abençoe através da Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, que a palavra penetre profundamente a nossa alma, trazendo cura, libertação, restauração de vidas nessa noite. Eu oro para que o Senhor me use e me capacite a transmiti-la com fidelidade e, sobretudo, com unção do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós dependemos completamente da unção do Espírito Santo. Seria loucura da minha parte querer pregar ou transmitir a palavra do Senhor sem a dependência de Deus. E o tema dessa noite é: então vem e segue-me, né? Um chamado de Jesus. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ver vários textos no decorrer da mensagem, mas esse é o texto de abertura. Mateus capítulo 4, do 18 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Amém, igreja? É um texto conhecido, né? Início do Evangelho de Mateus, início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção para duas palavrinhas aqui nesse texto. Jesus se encontra com Simão e André, que eram pescadores que viviam da pesca, e ele os chama para que os seguissem. E o texto diz que imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Imediatamente, não houve hesitação. E mais um pouco adiante ele encontra-se com Tiago e João, filho de Zebedeu, e também os chama para seguir. E o texto diz que eles, no mesmo instante, deixaram o barco e também o seu pai e o seguiram. Guarde esse detalhe no seu coração, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Jesus estava no início do seu ministério, logo depois de ter sido batizado por João Batista, nas margens do Jordão, depois de ter sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Tudo isso aconteceu com Jesus logo depois do seu batismo. No batismo ele tem uma confirmação, né? Quanto à sua natureza humana, o Filho ouve a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho em quem me comprazo. Uma confirmação da paternidade de Deus sobre a sua vida, uma manifestação do Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba. Tudo isso aconteceu com Jesus antes dele iniciar o seu ministério. Em seguida ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele passa por um período de jejum, 40 dias, e ele é tentado no deserto por Satanás, e vence as tentações. Em seguida Jesus ele começa o seu ministério escolhendo, chamando os seus discípulos. Mas primeiro ele passa uma noite em oração diante do Pai, antes de sair e convidar os seus discípulos. Então ele vai e sai e começa a convidar
Os primeiros aí, Simão, André, Tiago, João. Mais adiante ele se encontra com Levi, que estava lá na coletoria, coletor de impostos. Tinha uma vida financeira muito boa, muito estável. E ele chama também Levi. E se a gente for seguindo mais adiante, ele se encontra também com Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, Judas. Todos ouviram de Jesus: segue-me. E todos seguiram a Jesus. Todos eles tinham algum motivo para seguir a Jesus. E a pergunta é: o que havia no coração desses homens para responder tão prontamente o chamado de Jesus? O que tinha no coração deles para que eles respondessem tão prontamente aquele chamado? Em primeiro lugar, eles eram judeus. E eles conheciam as profecias, eles estavam esperando o Messias. Havia no coração deles uma expectativa pela manifestação do Messias. Todos os judeus daquela época esperavam o Messias, e eles estavam debaixo de um jugo de opressão. Toda aquela região era dominada pelo Império Romano. E os judeus, se você conhece um pouco da história, ele não é somente um religioso, mas ele conhece detalhadamente aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, as Escrituras. Então eles frequentavam assiduamente o templo, eles ouviam as instruções, era um povo esclarecido em relação à palavra que eles tinham em mãos. E eles aguardavam a vinda do Messias com expectativa. Havia no coração deles a expectativa por um libertador, embora a visão fosse distorcida. Eles esperavam um libertador político que fosse removê-los do jugo do Império Romano e muito mais, né? Não somente um libertador espiritual, mas eles esperavam principalmente um libertador político. Havia então no coração deles essa expectativa. E então surge Jesus, os céus testemunham que ele é o Filho de Deus. João Batista veio um pouco antes como precursor, pregando que de fato ele viria. Então veja só, o povo estava preparado, estava ouvindo que Jesus viria. João Batista já vinha pregando sobre a vinda do Messias, ele já estava no meio deles, mas então ele se manifesta. E quando há uma expectativa, havia também uma esperança no coração deles. Eles desejavam, expectativa, esperança e desejo havia no coração daqueles homens. E quando eles se encontram de fato com Jesus, quando eles ouvem de Jesus: segue-me, vem e segue-me, eles não tiveram dúvidas de que aquele que os chamava era de fato o Messias. Eu não sei quantos aqui assistiram até agora, foram colocados 8 episódios da série The Chosen no Netflix, né, que narra a história de Jesus de uma maneira bem simples. Quantos já assistiram? Se você tem o Netflix, procure e assista. É maravilhoso, né, a forma como Jesus se relaciona tão pessoalmente, de uma maneira tão simples, né? E quando ele chama, por exemplo, Levi, que estava na coletoria, você vê ali que havia uma ansiedade de Levi saber quem era aquele homem. Ele começa a segui-lo, né? E havia então essas 3 características no coração deles, para que eles largassem tudo, deixavam o trabalho que eles tinham, deixavam a família, para seguir a Jesus, guardadas as devidas proporções. O que é que nós temos deixado para seguir Jesus? Vamos começar a trazer esse contexto para a nossa vida pessoal. Assim deve ser com cada um de nós, porque nós recebemos um chamado: segue-me. Em algum momento da nossa vida, esse chamado foi para nós, abalou o nosso coração. Nós aceitamos, né, um convite, estávamos num culto ou em algum lugar e recebemos uma palavra ou um apelo e a gente foi na frente e nós cremos e testemunhamos com a nossa boca num batismo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Isso foi uma resposta sim ao segue-me de Jesus, ao chamado. Mas como nós temos seguido? Há no nosso coração hoje uma necessidade para seguir Jesus, para manter essa caminhada.
Há no nosso coração uma expectativa? Há no nosso coração um desejo de permanecer seguindo Jesus, de fato, não da boca para fora? Porque seguir Jesus inclui uma série de situações, de renúncias, de coisas que nós temos que abrir mão na nossa vida secular, na nossa vida pessoal. Eles abriram mão do trabalho, abriram mão da família, eles foram até o fim, até a morte, excluindo Judas, o Iscariotes. Todos os demais discípulos que se tornaram apóstolos tiveram morte sacrificial, martirizados. Então nós vemos aqui essa situação para a nossa vida. Qual é a necessidade? Se nós estamos contentes com o mundo, se o mundo nos satisfaz, quem se sente satisfeito com o mundo não vai seguir Jesus. São caminhos opostos. Se a nossa vida está satisfeita com o que o mundo está nos oferecendo, nós não vamos seguir Jesus seriamente. Nós vamos querer viver o mundo e viver aquilo que Jesus nos oferece. E são coisas opostas. Porque o mundo nos atrai para um caminho que distancia do caminho que Jesus estabeleceu. Aliás, Ele próprio, como nós cantamos aí no primeiro cântico, é o caminho. E Ele fez para nós um caminho para que nós seguíssemos. Mas se nós estamos apegados, se a nossa necessidade está ligada às coisas do mundo, ao ter, ao obter, ao ser, nós não vamos seguir Jesus como devemos. É certo que nós vivemos no mundo, todos nós temos as nossas responsabilidades no dia a dia, trabalho, todos nós desejamos conquistar coisas na nossa vida. Eu não estou dizendo que isso tudo é errado de forma alguma, mas que esses princípios, esses propósitos, esses objetivos da nossa vida, a forma como nós vivemos, seja no propósito profissional, seja numa conquista financeira, tudo isso deve ser vivido de forma que Jesus seja glorificado através da nossa vida. Se Ele nos dá uma condição próspera financeira, eu devo ser um abençoador, porque ainda mais, aquele que recebe mais, tem condição de abençoar ainda mais, de socorrer o necessitado, de auxiliar uma obra missionária e muito mais. Mas se o nosso coração se prende ao mundo, eu não vou estar seguindo Jesus da maneira como eu deveria seguir. E a expectativa? Se a nossa expectativa está situada somente nessa terra, nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a grande expectativa que deve haver no nosso coração é a esperança de que Deus tem algo maior, melhor, superior a essa realidade que nós vivemos. E é a expectativa da eternidade. Por que nós vivemos essa vida? É no curto espaço de tempo dessa vida que a nossa eternidade é definida. Não importa se você vai viver 10, 20, 30, 50, 100, 120 anos, dificilmente alguém vai passar de 120. Aliás, a palavra de Deus diz que depois dos 70, ou chegando aos 80, é canseira e enfado. E lá em Gênesis, Deus limitou o tempo do homem a 120 anos. Ainda que chegue a 120 anos, esse curto espaço de tempo define aonde nós vamos passar a eternidade, e isso é gravíssimo se não levarmos a sério. Porque se nesse tempo que nós vivemos aqui, nós vivemos para nós mesmos, ainda que a gente leve o nome de cristãos, vai chegar um momento em que Ele vai dizer: olha, eu não vos conheço. Vocês disseram aí que pregaram no meu nome, curaram pessoas, me chamam de Senhor, eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. E praticar a iniquidade, uma das coisas que envolve prática da iniquidade é o egoísmo, é viver para si próprio, não se preocupando com nada, não servindo, não sendo um discípulo verdadeiro e genuíno de Jesus Cristo. Então, se a nossa expectativa está nesse mundo apenas, nós estamos perdidos. Então, necessidade, expectativa e qual é o desejo que há no meu coração. Eu posso sondar o meu coração. Cada um de vocês pode sondar o próprio coração.
há de fato em nosso coração um desejo de seguir a Jesus? Ou há só um interesse? Não pode ser só um interesse. Não pode ser o medo de ir para o inferno. Ou porque, se eu for um cristão fiel, eu vou prosperar. Aliás, isso não está prometido na palavra. Mas há de haver no nosso coração um desejo sincero de seguir Jesus, de saber quem Ele é. Eu preciso conhecer Jesus para poder desejá-lo. E de que forma que eu vou conhecer Jesus? Participando de um culto, de uma pregação, de um estudo, mas principalmente lendo e refletindo e meditando na palavra de Deus todos os dias. Eu passo a conhecer quem é o meu Salvador, o que de fato Ele fez por mim, o que foi aquele sacrifício na cruz, como nós estudamos hoje pela manhã, a encarnação de Cristo. Eu preciso conhecer Jesus para desejá-lo. Eu não posso conhecê-lo apenas de ouvir falar. Lá fora todo mundo conhece Jesus, de ouvir falar. Mas quem conhece de fato? Quem eu posso dizer que eu conheço? Quem eu tenho relacionamento. Eu conheço quase todos vocês aqui. Eu sei da dificuldade, chegam os pedidos de oração, sei aonde trabalha, como sobrevive, quem é o nome dos filhos, dos netos. A gente tem relacionamento, né? Mas quanto mais próximo eu sou de alguém, mais eu conheço essa pessoa. Eu posso dizer que ninguém me conhece melhor aqui do que a minha esposa, depois dos meus filhos, porque a gente convive numa proximidade muito grande. Então, eu preciso conviver com Jesus para conhecê-lo de fato, para desejar segui-lo, para responder esse chamado, né? Quando o nosso desejo por Ele é a maior, nada vai nos impedir de segui-lo. Mas quando o nosso desejo é inferior a alguma coisa que nós desejamos nessa vida, a gente vai deixar para seguir Ele só quando precisar. Nós vamos ser como aquele povo que seguiu Jesus porque Ele multiplicou os pães e viu os milagres e queria cura. Mas quando Jesus começa a apertar a palavra lá em João capítulo 6, e Ele vai desenvolvendo uma palavra mais difícil, todo o povo começa a ir embora. Chega um momento em que fica só Ele e os discípulos, e Ele diz: vocês também querem ir embora? E aí tem aquela resposta maravilhosa de Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, amados, é isso que deve haver na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, em relação a Cristo, quem de fato Ele é na minha vida. Se Ele não é só um mero conhecido, alguém que eu ouvi falar, mas eu preciso conhecer com os meus próprios olhos. Então, qual tem sido a minha necessidade de segui-lo? Eu estou satisfeito com o mundo? Eu posso estar vivendo relativamente bem, mas eu não estou satisfeito com esse mundo. Esse mundo não tem nada que nos oferece. Esse mundo não prende. Se chegasse o som da trombeta e o momento do arrebatamento aqui agora, glória a Deus, deixaria tudo para trás. Fique para quem quiser. Esse mundo não prende o nosso coração, pelo menos não deve prender o nosso coração. A gente vai vivendo enquanto está aqui, da melhor forma possível, com temor a Deus, usufruindo das bênçãos do Senhor, mas isso não pode prender o nosso coração. Isso não pode ser a nossa idolatria, porque se for, nós estamos perdidos. Mas qual tem sido então a minha necessidade de Cristo? Cada um pode responder por si próprio. Qual tem sido a minha expectativa em segui-lo? Será que a minha expectativa, eu comecei a seguir a Jesus porque alguém disse: ó, vem para Jesus que sua vida vai melhorar? Não é bem assim, né? Normalmente, logo depois da nossa conversão, as coisas ficam mais difíceis, né? Pelo menos eu tive essa experiência. Que tempo difícil logo depois da conversão. A gente vai para o deserto, literalmente. Tudo quanto é dificuldade começa a aparecer na nossa vida. É um leão por dia, né?
que você tem que matar ou correr ou se abrigar. É impressionante, né? Então não é isso, né? A minha expectativa em seguir a Cristo, ela deve estar voltada para as coisas lá do alto onde Cristo vive. Não é esperar bênçãos de prosperidade. Eu vou para a igreja, vai mudar a minha vida, eu vou me tornar rico. Algumas igrejas, alguns evangelhos e ministros falsos pregam isso, uma falsidade, e quem tem o coração na avareza gosta de ouvir isso, e vai atrás da riqueza, e perde o que tem, né? Porque o coração não está em Cristo. Então, se a minha necessidade, a minha expectativa e o meu desejo não estiverem fundamentados nos princípios da palavra de Deus, é sinal que nós estamos seguindo Cristo de uma maneira errada. Se a minha condição, se a minha busca, né, eu coloquei, se a minha perspectiva, a minha visão de um Salvador é que Ele me satisfaça somente as minhas vontades materiais, então eu estou seguindo a Cristo de maneira errada. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para satisfazer as minhas necessidades pessoais. Não foi para resolver os meus problemas. Problemas que às vezes a gente mesmo cria. E a gente vai responder consequência das coisas erradas que a gente faz, né? Não foi esse tipo de problema que Jesus veio resolver. Ele veio resolver o problema da morte. Da morte espiritual, da morte eterna. Quando Ele morre na cruz e ressuscita, Ele abre um caminho para que todo aquele que nele crê possa receber a vida eterna. Esse foi o grande problema que Ele veio resolver para nós, porque se Ele não tivesse feito isso, toda a humanidade, desde Adão na queda até o último que nascer, seria condenada à separação eterna de Deus. Simples assim. Mas Ele veio e resolveu esse problema. Então nós devemos segui-lo da maneira como Ele nos pede. Mas para seguir a Jesus não é tão simples assim. Mateus capítulo 10, do versículo 37 ao 39, você pode virar a página da sua Bíblia. Mateus 10, 37 ao 39, ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida vai perdê-la, e quem todavia perde a sua vida por minha causa, vai achá-la. Dura essa palavra, né? Mas ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele deve estar no trono e não nós. Essa é a proposta que Jesus faz. Eu preciso amá-lo mais do que a minha própria esposa, do que os meus filhos e o meu neto. Eu preciso amá-lo mais do que todos os irmãos aqui da igreja. Eu preciso, ele diz aqui, tomar uma cruz para segui-lo. O que significa isso? A gente sabe, a cruz é um instrumento de morte. Eu preciso morrer dia a dia, porque ele diz: tome a sua cruz dia a dia e me siga. Morrer para quê? Para as minhas vontades carnais, para os desejos que me afastam dele, do meu Senhor e Salvador. Então a cruz aqui significa morrer para si mesmo. Porque se a gente viver para nós mesmos, nós não vamos seguir Jesus. Nós vamos seguir outro caminho. Não vai ser o caminho, vai ser um outro caminho que nós vamos seguir. E ele termina mal, né? Jesus diz que o caminho é apertado, a porta é estreita. Ou a porta estreita, o caminho apertado, não importa. É difícil, resumindo, é difícil. Se as pessoas estão seguindo Jesus por um caminho largo, uma porta espaçosa, e está indo muito fácil, a palavra diz que lá no final, o lugar onde eles vão se encontrar não é o mesmo. Então note, amados, seguir a Cristo envolve perder algumas coisas nessa vida, renunciar a coisas dessa vida, para que a gente viva dentro da vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 8, 20, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos para abrigar os seus filhotes, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Aonde que Jesus está prometendo riqueza e prosperidade aqui? Se ele diz, você quer me seguir, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então, propósitos pessoais de prosperidade não são motivos para seguir a Jesus. A receita para ter uma prosperidade é você estudar, trabalhar, procurar uma boa profissão, você saber administrar o seu salário, seja ele alto ou baixo, né? Não gastar mais do que ganha, não ser ambicioso. Isso é a receita para a prosperidade. Jesus não prometeu prosperidade nesse sentido. Embora o cristão que vive dentro desses princípios, ele é naturalmente abençoado, ele colhe o fruto do que ele planta. Amém, igreja? Não há promessas de riqueza e prosperidade material. Jesus não prometeu isso. E aí tem uma passagem que me chama muita atenção, que o próprio Jesus diz que para seguir ele, você tem que calcular o preço. É fácil isso? Abre comigo em Lucas 14, do 25 ao 33. O próprio Jesus diz que para segui-lo, é bom você sentar e calcular o que você vai perder, o que você vai ter que deixar para trás. Lucas 14, do 25 ao 33. Fui parar em Atos. Eu vi que o texto estava muito diferente. Então vamos lá. Lucas 14, do 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam. Olha quanta gente estava seguindo Jesus por interesse. Grandes multidões. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora veja só: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre ou um prédio, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não conseguindo terminar a obra, todos que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde terminar. O qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens ele pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, de uma maneira bem clara para nós, que para seguir a ele, nós precisamos calcular, pensar antes. Não é ir para um apelo, levantar a mão, agora sou cristão. Porque seguir a Cristo envolve mudança de vida, envolve renúncias, envolve deixar coisas que não servem para trás. Às vezes temos que deixar amizades que são perniciosas, que nos afastam de Cristo. Às vezes, para seguir a Cristo, é necessário quebrar um relacionamento, um namoro, um noivado, porque não bate, os pensamentos são diferentes, os propósitos de vida são diferentes. Quantas amizades eu lembro que eu perdi quando de fato eu comecei a seguir a Cristo, porque não dava mais, a conversa não batia mais, o palavreado não agradava mais, a companhia já não era mais agradável, porque era besteira, era piada, era palavra suja, era malícia o tempo todo. Quantas amizades a gente deixa para trás, parentes que a gente não consegue mais sequer ter um relacionamento, porque simplesmente levantaram uma coluna de preconceito contra nós, porque somos evangélicos. Seguir a Cristo envolve renúncias, e a gente não tem que chorar por essas renúncias não, deixa que vai. Se estava atrapalhando a minha caminhada, é bom que vá embora mesmo. É isso que ele diz: calcule o preço. Calcule o preço. Quantas conversões, que não foram conversões de fato, que aconteceram dessa forma. Vai na emoção, vai na empolgação, e depois não consegue seguir a Cristo, porque o coração está no mundo,
as vontades são outras, né? Não dá para abandonar algumas coisas, né? Não dá. Eu lembro de uma experiência de uma pessoa, eu não era pastor ainda, eu convidei essa pessoa que trabalhava comigo para conhecer a igreja que a gente congregava na época, presbiteriana. Essa pessoa veio umas 2 vezes em culto evangelístico, cultos que eram para atrair mesmo a pessoa para uma entrega. E depois, da segunda vez que veio, eu conversei com aquela pessoa e falei: e aí, você não vai pegar firme, vamos caminhar junto? Não. Mas por quê? Eu falei: se eu virar crente eu não vou poder mais ir na festa do peão, não vou poder mais ir no carnaval. Eu falei: mas é isso? E até hoje essa pessoa não entregou a sua vida a Jesus. Olha o que foi colocado em comparação, amados. Vergonhoso, né? Vergonhoso. E que Deus ainda deu oportunidades para que antes dessa pessoa partir, ela se renda a Cristo. Porque se não se render a Cristo e viver dessa forma, simplesmente rejeitou e vai correr para Cristo quando precisa, aí faz lá, né, de acordo com a religião que segue, faz uma novena, uma promessa, um voto, uma campanha, só quando precisa, quando realmente a situação aperta. Não vos conheço. Muitos começaram a seguir Jesus alegremente. Oh, glória a Deus, né? Nasceu num lar cristão, foi consagrado pelos pais, foi batizado quando chegou a hora, né? É o filho de crente que... Será que se converteu de verdade? Será que teve um encontro genuíno com Cristo? Porque a salvação é pessoal. Eu posso ser um instrumento de Deus para levar a palavra para que alguém seja salvo, mas eu não posso fazer nada pela salvação. Eu não posso oferecer nada pela salvação nem do meu filho, nem da minha esposa. Só Cristo fez a obra. A missão nossa é levar a palavra. E a palavra é que tem um poder transformador, pela fé gerada pelo próprio Deus. Salvação é pessoal. Eu não posso ser salvo, eu vou levar você junto comigo, vem. Não, aquela pessoa tem que decidir por conta dela. E às vezes começa nessa empolgação. Num culto de louvor, né, naquele louvorzão que a gente tinha antes, às vezes, e vai naquela emoção de um apelo, e sai cantando feliz da vida, e aí começam as provações, começam as oportunidades, né? A gente batiza no mínimo com 12 anos, aí pega 15, 16, vai aparecendo algumas coisas assim na frente que chamam a atenção, e aí começa a balançar. A idade onde os pais mais perdem os filhos é na adolescência. Mas para não perder na adolescência tem que semear bastante na infância. Por isso a gente investe muito na educação das crianças, na formação espiritual. Amados, não é fácil. Quando a gente se depara com o evangelho genuíno, dá um temor no coração. Eu estou lendo um livro que o presbítero André me deu essa semana, já quase terminei ele, do pastor Luciano Subirá. Fala sobre santidade. Meu Deus, que livro forte. Tem hora que a gente tem que parar e pensar, e eu falo: meu Deus, começo a orar e pedir perdão. Porque ele faz uma análise tão profunda de alguns textos que a gente vê o quanto que a gente está falhando, o quanto a gente está distante de um propósito estabelecido por Deus. Louvado seja o Senhor pela graça e pela misericórdia e pelo perdão que nos é acessível. Porque ainda que a gente tenha caído, né, num tremedal de lama, o arrependimento genuíno diante de Deus e o pedido de perdão baseado no sacrifício de Cristo, você é perdoado. E a tua queda, o teu pecado ficou lá para trás. E você é colocado de pé de novo, para seguir não do jeito que seguia antes, para seguir do jeito certo. Arrependimento envolve mudança de vida. Não é arrepender hoje e amanhã fazer tudo de novo. Mas Jesus, Ele é misericordioso. Quando a gente começa a conhecê-lo mais a fundo, a gente entende a grandeza e a profundidade do seu amor, e algo nos atrai, e a gente não consegue mais deixar de segui-lo de verdade. Eu quero
Já estou indo para o final da mensagem, mas eu quero convidar você a abrir comigo no livro do profeta Jeremias. Tem uma passagem que me chama muito a atenção e que ela nos leva a reconsiderar a nossa condição. Jeremias capítulo 2, e a oportunidade, o chamado de Deus para a restauração dessa nossa caminhada, desse vem e segue-me, desse chamado que Ele faz todos os dias para nós. Nós acordamos de manhã e Jesus está ali ao nosso lado dizendo: vem e segue-me hoje. E amanhã também você acorda pela manhã, a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida, você abre os olhos, você está vivo, é como se Jesus estivesse te chamando: vem e segue-me. Mas veja só, amados, uma comparação, uma realidade que acontece muitas vezes na nossa vida. Jeremias capítulo 2, versículo 2, assim diz o Senhor: eu lembro-me de ti. Receba essas palavras como o próprio Deus falando, porque é Ele falando, não sou eu. Assim diz o Senhor: eu lembro-me de ti. Eu lembro da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Quando a gente começou a caminhada, quando a gente disse: eu vou deixar tudo para seguir Jesus, nem que eu ande por um deserto, e a gente passou pelo deserto, uma terra onde não se semeava, uma luta, uma fase difícil da vida, mas a gente continuou seguindo Ele. E nós seguimos, nós tínhamos uma afeição, um amor, como uma noiva que ama o seu noivo, perto do casamento, aquela ansiedade de estar junto. Era assim o nosso amor por Ele. Nós éramos consagrados. Ele diz no versículo 3. E ele diz no versículo 7: eu vos introduzi numa terra fértil para que você comesse do seu fruto. Aí a gente saiu do deserto, a gente entrou numa fase boa da vida, numa terra fértil, começou a dar certo, começamos a colher, nos alegrar em Deus, conhecer tudo isso, mas vós vos contaminastes. E depois ele diz no versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e foram atrás de cisternas rotas que não retêm água. Versículo 11, o finalzinho: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Olha que situação triste, de quem começou seguindo com alegria, com toda disposição. Versículo 17: acaso tudo isto não te aconteceu porque deixou o caminho do Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho, e foste beber as águas do Egito, da Assíria, do Eufrates? Versículo 19: se persistir nesse caminho, a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão, e vê que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 21: eu mesmo te plantei como uma videira excelente, de semente pura. Por que se tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Em Apocalipse capítulo 2, do versículo 4 ao 5, ele diz assim: eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e removo do teu lugar a tua luz, caso não se arrependas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quero chamar o Ministério de Música à frente. No final dessa mensagem, o nosso Deus está nos chamando: vem e segue-me. O final dessa mensagem não é para que a gente saia daqui de cabeça baixa e triste,
com peso na consciência, mas é para que a gente responda: Senhor, eu vou te seguir. Eu vou colocar minha vida em ordem hoje. Eu vou começar um propósito firme na minha vida, de que o Senhor estará sempre em primeiro lugar de tudo que eu fizer. Eu vou glorificar o Senhor através do meu trabalho, através do meu casamento, através das minhas amizades. Eu quero glorificar o Senhor através de tudo que eu faço, no meu comer, no meu beber, no meu deitar, no meu levantar. Volta e segue-me. É o apelo de Deus essa noite para todos nós. Em alguma área nós deixamos de segui-lo corretamente. Então Ele diz: volta e segue-me. Porque se você me seguir, eu vou citar aqui algumas promessas que estão na palavra de Deus. Se você me seguir, você vai se alimentar da árvore da vida. Amém? Se você me seguir, a coroa da justiça lhe está reservada. Se você me seguir, você vai se assentar comigo no trono. Se você me seguir, será uma coluna no santuário, andará nas ruas de ouro, beberá da fonte da água da vida, e eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima, e você será iluminado pela glória de Deus eternamente. Então vem e segue-me. Vem e segue-me. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor nesse momento, com seus olhos fechados, refletindo nessa palavra, nesse chamado de Deus nessa noite. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, eu quero que você curve a sua cabeça e continue em oração. Se essa palavra falou no teu coração, você é o alvo de Deus nessa noite. Se está tudo bem com a sua vida, você tem seguido, você pode dizer: glória a Deus, Senhor, porque eu tenho te seguido. Eu tenho comido do melhor dessa terra, eu tenho bebido do vinho e do mel, eu tenho usufruído de todas as tuas bênçãos, porque eu tenho te seguido, glória a Deus. Mas se essa palavra tocou o teu coração e você entendeu que você não tem seguido o Senhor como deveria seguir, há um chamado para você essa noite, para que você se renda completamente a Ele, e você retome a sua caminhada, e sigam, deixando para trás as coisas que impedem, quebrando cadeias, destruindo jugos do diabo contra a sua vida, jugos de escravidão. Eu oro para que quebrem correntes na vida de cada um nessa noite, correntes que prendem, que atrasam, que impedem de seguir a Jesus. Se você sente que há dessas correntes na sua vida, que há fortalezas na tua mente que impedem de você compreender o amor de Cristo, se há fortalezas na mente, sofismas, resistências, peça a Deus para que quebre essas fortalezas nessa noite. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Não é o pastor, não são os presbíteros, mas é o Espírito Santo que está aqui e que habita em você. Se você orar com sinceridade isso no teu coração, se você compreender de verdade que você precisa recomeçar a caminhada, peça ao Espírito Santo nessa noite. Você pode dizer para Ele com toda a sinceridade da tua alma: Deus, eu não consigo, mas faz isso por mim nessa noite. Eu sei que Tu pode todas as coisas. Eu sei que não há nada impossível para o Senhor, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Mas eu sei que sozinho eu não consigo me desvencilhar do peso, da atração do mundo, do pecado que me assedia, do desejo maligno da minha carne, da avareza ao dinheiro, das amizades perniciosas. Eu preciso começar tudo de novo. E o Senhor está te chamando hoje, porque resta pouco tempo. Em breve Ele vai se manifestar.
E talvez seja a nossa geração. Comece a orar e a pedir a Deus isso.